é importante, além da gente ter certeza do que a gente tem sobre Jesus, mesmo que a gente tenha as nossas melhores certezas, é fundamental a gente saber o que está acontecendo, como é que as pessoas estão entendendo, como é que elas estão interpretando. Isso é de natureza essencial, discernir como as pessoas interpretam Jesus e como elas ouvem, como elas veem, o que fica, o que elas entendem, a partir de que premissas, de que pressupostos, de que condicionamentos culturais elas veem Jesus. Porque Jesus, muito poucas vezes, é visto. E visto como quem ele de fato é, ele mesmo diz que é uma revelação do Pai, porque não está escancarado aos sentidos de todos. Não está. É por isso que depois que dizem o que o povo pensava sobre quem ele era, ele pergunta aos discípulos: e vós? Tem uma diferença entre o povo e o e vós. O povo é opinião pública, é pesquisa de opinião, é vox populi, que não é vox dei, como já se proclamou muito esse ditado, que veio lá de trás, de tempos imemoriais, onde o latim prevalecia. Vox populi, vox dei, a voz do vox dei, a voz do povo é a voz de Deus. Absolutamente equivocado. Só no culto à democracia é que a voz do povo é a voz de Deus. Porque, frequentemente, a voz do povo escolhe tudo quanto Deus não escolheria. A voz do povo escolheu Hitler. A voz do povo gritou nas ruas de Roma pela tirania proposta por César, quando ele derrubou praticamente o Senado, a República, manteve só como alegoria, mas quem passou a ser ditador absoluto era ele. A voz do povo frequentemente se impressiona com pão e circo, ou com as propostas das causas banais que são propostas a ele. O povo se empolga com uma facilidade extraordinária. Agora, Jesus pergunta e diferencia o povo de vós. Quem são vós? Aqueles que estavam andando com ele, aprendendo com ele, para quem ele ensinava o evangelho, para quem ele evangelizava o reino de Deus, para quem ele dizia coisas mais profundas, para quem ele fazia questão de dar os fundamentos da compreensão, do entendimento, da hermenêutica da compreensão das coisas que ele dizia, fazia, ensinava, encarnava e mostrava. Esses são os vós. Esses é que podem, quem sabe, receber a revelação de quem Jesus é. Porque nem para esses vós está garantido. Ele perguntou: e vós? Mas só um falou alto, pelo menos foi Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivente. E Jesus disse: olha, isso aí não é para qualquer um. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne, não foi cérebro, não foi neurônio, não foi QI, não foi QE, não foi cultura, não foi academia, não foi mesmo nada disso que te revelou essas coisas. Mas foi meu Pai que está nos céus que falou contigo isto aí. Meu Pai. Então, isso não acontece e não dá em poste de ferro. É revelação divina.
Por isso é que ele pergunta o que o povo está pensando. Porque, naturalmente, o povo não tem essa compreensão, a menos que receba uma revelação. Mesmo a pregação de quem é Jesus não pode prescindir da revelação do Pai no coração de quem está ouvindo. Por isso se diz tanto, e abriu-lhes Deus o coração para entenderem. Deu a eles Deus entendimento para compreenderem. Concedeu-lhes Deus arrependimento para crerem. Essas afirmações que superabundam no livro de Atos, nas narrativas de Paulo e Barnabé, especialmente pregando pelo mundo afora, ou na carta de Paulo a Timóteo, ou em outros lugares onde se deixa bem claro que não basta nem só pregar, tem que haver essa luz iluminando no mais particular do ser, para que a pessoa entenda de fato quem Jesus é. Do contrário, é absurdo imaginar que Jesus seja o Filho de Deus. Ou você tem que estar convencido por uma revelação divina, ou você tem que ser um fanático, patético, que acredita em tudo. Porque é muito difícil chegar para um outro ser humano e dizer, está vendo aquele cara ali? Ele é Deus, porque dizer que era filho de Deus em Israel equivalia a dizer que era o próprio Deus. Não um filho de Deus, mas o Filho de Deus. Aquele que era a essência com Deus, que era a expressão do ser de Deus, era inadmissível para qualquer um nos dias de Jesus entre os judeus. De modo que era uma raridade. O Nicodemos, quando foi ter com Jesus, segundo João 3, disse, sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Não disse que ele era Deus, considerou um profeta. Veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É o máximo que se consegue chegar. Ou então uma revelação, como aconteceu com o centurião romano, que, ao vê-lo morrendo na cruz, cheio de amor, perdoando todo mundo, e no final dizendo, está tudo pago, a culpa está paga, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e o homem vendo a terra tremer, o sol escurecer, as nuvens baixarem, a atmosfera ficar negra, ficou trevas às 3 da tarde. Aí ele gritou, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas é revelação de Deus. Sozinho, a gente não chega aí. Nem quando a gente diz que crê, que foi batizado, que frequenta a igreja, que dá o dízimo, a maioria não crê para valer.